Temos aqui os triângulos BAC e o DEF. E fala o seguinte, os triângulos a seguir possuem dois lados medindo 7 e 5, além de um ângulo não compreendido entre esses lados de 30 graus. Olha só, vamos verificar primeiro a medida dos lados. Então, vocês vão pegar a régua e medir os lados do triângulo. Aí, vocês vão ver que de A até B tem 5, de B até C tem 9,6 e de C até A tem 7. Quando nós formos medir do outro triângulo, do DEF, ó, o DE também vai ter 5, o EF vai ter 2,5 e o FD vai ter 7. Bom, eles têm, ó, dois lados medindo 5 e 7, mas o terceiro lado tem medidas diferentes. Então, isso daí já não é mais caso de congruência, né? Porque para eles serem congruentes, eles teriam que ter todos os lados com a mesma medida. E no caso aqui, ele só tem dois lados de medidas iguais. O terceiro lado tem medidas diferentes. Com o transferidor, vocês vão medir os ângulos. O ângulo A vai ter 105 graus, o B 45 e o C 30. E no outro triângulo do DEF, o ângulo D vai ter 15 graus, o E 135 e o F vai ter 30. Lembrando que totaliza, né, ó, 180 graus, porque nós estamos falando de triângulos. Bom, então aqui nós já vimos que eles não são congruentes, porque para ser congruentes, todos os lados têm que ter a mesma medida e todos os ângulos também devem ter as mesmas medidas, ok? Então, letrinha B, os dois triângulos são congruentes? Não, eles não são congruentes, porque nem todos os lados correspondentes têm medidas iguais, ok? Letrinha C. O que você pode concluir sobre dois triângulos que possuem dois pares de lados correspondentes com a mesma medida, que aqui no caso são os 5 e o 7, né? E um par de ângulos correspondentes, não compreendidos entre esses lados, mas também com medidas iguais. Podemos concluir, então, que eles não são necessariamente congruentes, porque senão eles teriam que ter todos os lados com a mesma medida, ok? E na letrinha D, representamos a situação no item C por LLA, lado, lado, ângulo. A situação LLA é um caso de congruência? Gente, não existe caso LLA. Então, LLA não garante caso de congruência, e nós já vamos ver o porquê nas explicações a seguir. Começando pelo caso LLL, lado, 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 que é o caso mais simples da gente estar interpretando. O caso LLL é quando nós temos dois triângulos que têm exatamente as mesmas medidas de lados. Então, percebe que aqui nós temos um triângulo com lados medindo 10, 6 e 9, e o outro também, 10, 6 e 9. Aparecem apenas as medidas dos seus lados. Então, é caso LLL, que traduzindo significa lado, lado, lado. Então, quando eu tiver dois triângulos com todos os lados iguais, então, temos um caso LLL. O próximo caso, que é um caso bem simples da gente identificar também, é o caso LAL. E o que significa isso? Lado, ângulo, lado. LAL. Ou seja, eu tenho um lado, um ângulo e outro lado iguais nas duas figuras. Percebam aqui nesse triângulo, ó, 15, 30 graus e 23. Lado, ângulo, lado. Aqui também, ó, 15,
30 graus e 23, lado, ângulo, lado. Percebam que aqui na sigla, ó, LAL, o ângulo está dentro dos dois lados. A mesma coisa na figura, o ângulo de 30 graus está entre os dois lados. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, esse é o caso LAL. Apresento para vocês agora o caso ALA. Ângulo, lado, ângulo. Então, nós temos ângulo, lado e ângulo. Então, nesse caso, eu tenho dois ângulos e um lado entre eles. Observem aqui, ó, 35 graus, 18 e 110 graus. Deixa eu arrumar aqui que ficou feinho. 35 graus, 18 e 110 graus. Ângulo, lado, ângulo. A mesma coisa aqui, ó, ângulo, lado e ângulo. Esse é o caso ALA, ALA, ângulo, lado, ângulo. Eu tenho dois ângulos e um lado entre eles. E na outra imagem, a mesma coisa, ó, dois ângulos congruentes e um lado congruente entre eles. O último caso de congruência é o caso LAAO, lado, ângulo, ângulo oposto. O que quer dizer ângulo oposto? Que está oposto ao lado, está na frente do lado. Então, reparem que aqui eu tenho um lado, medindo 20 centímetros, um ângulo, que está do ladinho, e o outro ângulo está na frente, o outro ângulo está oposto. Então, repare que aqui, ó, o ângulo de 100 graus está oposto ao lado de 20 centímetros. Então, é caso lado, ângulo e ângulo oposto. A mesma coisa aqui, ó, lado, ângulo e ângulo oposto. É muito comum, deixa eu colocar aqui os nomes, lado, ângulo e ângulo oposto. É muito comum as pessoas ficarem em dúvida um pouquinho entre o LAAO, que é lado, ângulo e ângulo oposto, e o caso ALA, que é ângulo, lado, ângulo. A diferença do caso ALA é que a gente tem, como o próprio nome fala, né? Vou apagar aqui do ladinho pra gente poder comparar, ó. Vamos lá. Olha que interessante, eu fiz dois triângulos com a mesma medida de 20 centímetros no lado e dois ângulos idênticos, né? Dois iguais, um de 60 e outro de 100. Só que olha a diferença. No caso LAAO, lado, ângulo e ângulo oposto, eu tenho um lado, um ângulo e o outro ângulo está na frente. Ele está oposto. No caso ALA, a gente tem o lado de 20 centímetros entre os dois ângulos. Repara, ângulo, lado, ângulo, ó. O 20 centímetros está entre os 60 e o 100. Ângulo, lado, ângulo. Já aqui, o 20 está na frente do 100, ele está oposto. Então, essa é a diferença entre o LAO e o caso ALA, ok? Página 359, questão 6. Considere dois triângulos, um com lado medindo 5, o ângulo oposto a esse lado medindo 60 e outro interno medindo 50. Então, aqui na questão 6, a gente vai começar pela letrinha D, que aí a gente já faz o desenho e já usa ele para responder as outras questões, tá? Então, eu vou resolver aqui. Eu vou colocar, então, um triângulo, que nós vamos chamar de ABC. E o outro eu vou fazer de ponta cabeça só para diferenciar, que eu vou chamar de DEF.
Bom, então, olha só, o que que tá falando aqui? O AB mede 5, o ângulo C tem 60 graus e o ângulo A tem 50. Deixa eu colocar essa letrinha D um pouquinho mais pra cá. Então, reparem o seguinte, ó, eu tenho um lado e dois ângulos. O ângulo de 50 está do lado da medida de 5 centímetros. E o ângulo de 60 está oposto, está na frente. Então, é caso lado, ângulo e ângulo oposto. Vamos ver aqui no outro. O DE mede 5, o F mede 60 e o D mede 50. Ó, lado, ângulo e ângulo oposto. Um ângulo tá do lado e o outro tá na frente. O que tá na frente é o oposto. Quem é o oposto aos 5 centímetros? Os 60 graus. Aqui também, os 60 graus está oposto aos 5 centímetros, ok? Bom, letrinha A. Qual é a medida do ângulo B e do ângulo E? Bom, tá fácil, né? Todo triângulo tem que dar 180 graus. 60 mais 50 dá 110. Para chegar em 180, falta 70. Então, aqui é 70 e aqui também é 70. É a resposta da A. Então, o ângulo B tem 70 graus e o E também tem 70 graus. Letra B. Qual é o lado do triângulo ABC que está entre os ângulos A e B? Então, quem está entre os ângulos A e B? É o lado AB. Letrinha C. Qual é o lado do triângulo DEF que está entre os ângulos D e E? Quem está entre o D e o E? O segmento DE, né? É o lado DE. E reparem que o AB tem 5 centímetros e o DE também tem 5 centímetros. E na letra D, né, nós já fizemos o desenho. E aí vem a letra E agora. Vamos ver, vou conseguir colocar a letra E aqui no cantinho. Os dois triângulos são necessariamente congruentes? Então, qual é o caso de congruência aí? Então, nós tínhamos no comecinho da conta, né? Tirando os 70 graus, que os 70 graus a gente colocou depois. Mas, inicialmente, o que que nós tínhamos no começo do exercício? Um lado, um ângulo e um ângulo oposto. Então, é caso LA a O. Lado, ângulo e ângulo oposto. Letra F. O que pode concluir sobre os dois triângulos que possuem um par de lados correspondentes com a mesma medida, enfim. Letrinha F. Podemos dizer que eles são congruentes. Então, não precisa nem ficar com muita explicação. São congruentes, ou seja, são iguais. E letrinha G, representamos a situação descrita no item F por lado, ângulo e ângulo oposto. A situação LAO é um caso de congruência de triângulos? Sim, é um caso de congruência de triângulos. Questão 7. No quadro abaixo, faça um resumo dos 4 casos de congruência que você encontrou no item anterior. Então, olha só, temos 4 casos, ok? Então, vamos começar preenchendo. Eu tenho aqui um caso LLL, o caso lado, ângulo, lado, o caso ângulo, lado e ângulo.
e o lado ângulo e ângulo oposto, ok? Para ser caso LLL, então, nós temos que ter os 3 lados com a mesma medida. Então, eu vou batizar aqui os lados como 6, 10 e 12. Mesma coisa no outro. 6, 10 e 12. 3 lados iguais, 3 lados congruentes, caso LLL. Segundo caso, lado, ângulo e lado. Então, eu vou chamar, então, de lado 5, ângulo 30 e o outro lado de 15. Lado, ângulo, lado. A mesma coisa da outra figura. Lado, ângulo, lado. 5, 30 graus e 15. Tenho um ângulo entre 2 lados. Caso ala, ângulo, lado, ângulo. Então, aqui já é diferente, eu tenho um lado entre 2 ângulos. Então, convém para nós usarmos aqui, ó, ângulo, lado, ângulo. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 45, 10 e 30. Mesma coisa, 45, 10 e 30. Ângulo, lado, ângulo. Eu tenho um lado entre 2 ângulos. E o último, lado, ângulo, ângulo oposto. Então, eu vou usar aqui esse lado de 20 centímetros, um ângulo e o outro oposto, o outro na frente. E aí, eu posso colocar quaisquer medidas, né? Não vou colocar porque já tá bem bagunçadinho, mas eu tenho um lado, um ângulo do ladinho e o outro ângulo na frente. Exercício 3, questão 1. A gente vai verificar cada um dos triângulos e colocar o caso de congruência ao lado, ok? Tentem fazer e já venham para a correção. Vamos à correção, então. Aqui no item A, eu tenho um lado, um ângulo e outro lado. Então, aqui é o caso LAL. Letrinha B, eu tenho 3 lados idênticos dos 2 triângulos. Então, é o caso LLL. Letrinha C, eu tenho um lado, um ângulo de 90 graus e um ângulo de 35 na frente do 4 centímetros. Então, eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto. E o item D, eu tenho uma medida de 2,5 entre 2 ângulos. Então, eu tenho ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo, caso ala. Lá na outra página, a gente tem aqui o item E, do qual eu tenho um lado de 3 centímetros, um ângulo do ladinho e o outro ângulo na frente do 3, ó. O ângulo de 35 está na frente do 3, ele está oposto. Caso lado, ângulo, ângulo oposto. Ok? E já continuando aqui na apostila ainda, temos propriedades dos triângulos isósceles. Todo triângulo isósceles, ele tem 2 lados congruentes, né? 2 lados iguais, e os 2 ângulos da base têm a mesma medida. Então, considere o triângulo isósceles ABC, que tá aqui o nosso triângulo, em que AB é igual a AC. Então, ó, o AB é igual a C, ele é isósceles. Automaticamente, o ângulo B vai ter a mesma medida do ângulo C. É uma característica dele, ok? Marque na figura o ponto médio do lado BC, nomeando
de M. Então, nós vamos pegar a régua. Aqui, ó, de B até C, está dando 1,6 mais ou menos. Então, eu vou marcar a metadinha, 0,8. E aí, a gente nomeia de M. Em seguida, trace o segmento AM. Então, vem com a régua aqui, ó, e o segmento AM. Acho que não ficou muito nítido, deixa eu marcar de novo aqui, ó, o AM, ok? Os triângulos ABM, que é o triângulo da esquerda, e o ACM, que é o da direita, são congruentes? Qual é o caso que garante essa congruência? Sim, né, gente? Eles são congruentes. Eu tenho aqui o lado AC, vamos colocando aqui, ó. O lado AC tem a mesma medida que o lado... Opa, deixa eu arrumar aqui. O lado AC tem a mesma medida que o lado AB, ok? O M não é ponto médio? O ponto médio vai dividir o segmento em duas partes de mesma medida. Então, de B até M, tem a mesma medida do C até o M. E o AM é um lado comum. Esse lado pertence aos dois triângulos ao mesmo tempo. Então, eu digo que o AM é igual a AM, né? Lado comum. Bom, se eu sei que o AC é igual ao AB, o BM é igual ao CM e o AM é igual ao AM, então aqui a gente tem todos os lados com a mesma medida, caso LLL, ok? E aí, vem uma perguntinha básica. Explique como a congruência mostrada no item anterior justifica a propriedade do triângulo isósceles. Então, o triângulo ABM é congruente com o triângulo ACM. Portanto, pela lógica, o ângulo B vai ter a mesma medida do C, que são os ângulos da base de um triângulo equilátero, né, que são iguais. Vou colocar aqui o símbolo do congruente. Então, os ângulos da base têm medidas iguais. Ops, não tá pegando. Ah, agora sim. Então, ó, o triângulo ABM é congruente com o triângulo ACM. E o ângulo B é congruente com o ângulo C. Então, característica de todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. A questão 3 não tem nem cálculo, né, pra gente fazer. Na verdade, ele quer que a gente analise e elabore um problema sobre essa situação que envolva a congruência de triângulos. Em seguida, resolva o problema que você criou. Então, aqui a gente vai dar uma analisada mesmo, né? Então, por exemplo, se eu perguntasse aqui qual é o caso de congruência. Então, vamos verificar, ó. O segmento AC tem a mesma medida do AD. Então, ó, de A até C tem 3 e de A até D também tem 3. O BC tem a mesma medida do BD, que é 2. Então, aqui tem 2 e aqui tem 2. E tá vendo aqui o segmento BA? É lado comum.
Então, é a mesma coisa que a gente viu no exercício anterior. Então, aqui o caso de congruência seria caso LLL. Tem 3 lados de mesma medida. Eu não sei quanto mede o lado AB, mas eu sei que ele tem a mesma medida nos 2 triângulos. Então, eu já tenho aí um caso de congruência. Na nossa aula online, ficou faltando resolver o teste 4 da página 364. Então, a gente vai resolver ele agora, ok? No quadrilátero convexo pato, PA é igual a TO, ou seja, aqui tem 5, do outro lado também tem 5, e os ângulos internos A e T medem 130. Apenas com os dados fornecidos, podemos concluir que as diagonais PT e AO têm a mesma medida. O caso de congruência que garante essa conclusão é... Gente, já é uma ótima informação, porque, ó, o PA tem a mesma medida do TO. O PT tem a mesma medida do AO. E aqui a gente tem 130 e aqui a gente também tem 130. Então, eu tenho um lado de 5 centímetros, um ângulo de 130 e um lado que a gente não sabe quanto tem. Mas se o AO tem a mesma medida do PT e o PA tem a mesma medida do TO, e aqui eu tenho 2 ângulos de 130, então eu tenho lado, ângulo, lado, ângulo, lado. Ó, 5, 130 e uma medida. 5, 130 e a outra medida. LAL, alternativa B.